Lindos, vamos começar então? Nosotros vamos empezar la clase, entonces ponga de pé para que podamos hacer una oración a Dios Padre. Por que você não traduziu? Não me acuerdo. Ah, nem me fale. Aquele tradutor lá em São Paulo, Você cara. não sabia nada, eu não entendia nada. Eu achei que a gente entendia mais. É, não, é verdade. Tadinho dele, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu favor, pela tua graça. Obrigado por estarmos juntos. Que a tua palavra penetre em nossos corações e em nossas mentes, que produza frutos e que Cristo seja revelado em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cheguem-se, povo. Onésimo, põe a bicicleta aqui, lindo, não deixa aí não. Põe ela pra cá ou na cozinha, mas não deixa aí não. Diácono José, venha, lindo. Vamos começar. Ah, irmãos, peço perdão, não sincronizei aqui com o iPad, estava escrevendo, me dá um segundinho só. Ixi, o controle não tá... Ah, agora foi. Fala uma coisa, filha de Deus. Tá, pode digitar, mas deixa eu dizer, no envelope tem um QR Code, tá? Então é só escanear a paz, irmão Miguel. Aqui, ó. No envelope tem um QR Code. Não, eu tenho agora gravado. Não, sim, mas uma coisa que vale, talvez que a gente pôr adesivo na... É, de longe, o meu, tudo bem. Queridos, vamos lá. Eu quero passar rápido a nossa revisão para tentar avançar um pouco no que a gente tem para hoje mesmo. Compartilhando também, o Fernando e a Natália justificaram que não virão porque a Marcelinha está doentinha. O pastor Alon e o Michel estão trabalhando até agora e não tem hora para sair hoje, está divertido. Então, tudo bem. E a Irene fez a cirurgia e o Jô tá lá, não tá vindo nesses dias. Deixa eu fazer uma pergunta aqui simples para a gente começar. Das coisas que a gente está aprendendo, principalmente as coisas últimas, tem algo assim que você diria, puxa, não tem entendido, olha, isso aqui não fixou bem. E eu queria começar por isso, se tiver alguma dúvida, a gente conversar e depois seguir. Olha, na última aula foi assim, não vi, não entendi. Não? Você não estava na última aula, né? Não. Eu confesso para vocês que essas informações ainda estão se organizando dentro de mim. Então eu tento passar aquilo que o Espírito Santo está ministrando, eu estou escrevendo, mas nem tudo está pronto. Diferente daquilo que a gente já ministrou 1, 2 ou 3 vezes, que aquilo está bem tranquilo. Fala, Odécio. Nós vamos falar desse texto hoje mesmo, vamos voltar. Especificamente, tem alguma coisa que você ficou? Não especificamente. Tá bom, tudo bem. Olha, eu quero seguir então para o slide já lá bem para frente. E eu queria falar para vocês, lembra que a gente falou de um computador que Deus nos deu, que é essa máquina, que é o cérebro? Até aí tudo bem? E o nosso cérebro, Deus que fez assim, gente, não é o Alex que está tirando de algum lugar. A ciência explica, mas a ciência só pode explicar o que Deus fez, tudo bem? Então o nosso cérebro é formado por 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, ok? Eles
embora são gêmeos ou paralelos ou estão ali um do lado do outro, eles têm funções diferentes e eles coordenam partes do corpo diferentes. Você sabe que o hemisfério direito coordena toda a parte esquerda e o hemisfério esquerdo coordena toda a parte direita. Isso está tudo bem. Outra coisa que nós aprendemos é que o hemisfério esquerdo, olha, está ali no telão, ele é o que nos dá a percepção de detalhes, é que nos ajuda a questão mecânica das coisas, ele é o que percebe o preto e branco, a parte esquerda é a parte crítica, cética, que não criou, deixa eu ver, mostra aí para eu ver, sabe, a parte nisso, é a parte lógica, é aquilo que é mais fechado, mais rígido, é a parte que nos dá uma ideia de ser mais cautelosos, e também a questão de nós repetimos coisas, é a parte que cuida da nossa verbalização. O lado esquerdo é o que controla a nossa fala, ele é o analítico e também tem a ver com a memória, enquanto o lado direito tem percepções, eu não gosto de dizer que são contrárias, são outras percepções. Então aqui fala disso e aqui fala disso. Então o hemisfério direito ele tem mais ideia do amplo. Deixa eu dar uma ideia desse detalhista e amplo. Por exemplo, você imagina que eu te mostre aqui, não pus no telão, mas estou lembrando agora, de uma foto de uma floresta. Ok? Numa floresta tem o quê? Tem árvores. Pensa numa foto aérea assim de uma floresta. Tem as árvores e tal. Se eu não tivesse o lado esquerdo do cérebro, eu só ia ver uma coisa inteira. O lado esquerdo é o que vê o detalhe. E o lado direito é o que vê o amplo. Entende, não? Então, se eu tivesse só o lado esquerdo do cérebro, eu só ia conseguir ver cada árvore. Daí eu vou falar para você, mas tem uma floresta toda. Não, só estou vendo árvore. Tem árvore 1, tem árvore 2, tem árvore 3, tem árvore 4. Ok? Imagina se a gente olhasse o céu estrelado. O lado esquerdo que nos dá a percepção de cada estrela e o lado direito nos dá a percepção do céu. Então, sem um ou sem o outro, nós não vamos ter esse conjunto. Nós vamos ter problema com isso. Tudo bem até aí? Não. E aí, quando eu estava dizendo, daí nós aprendemos que nós fomos muito treinados no nosso lado esquerdo. Nós não somos treinados a perceber coisas essenciais. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. A música. A música é uma sucessão de sons, é verdade ou não é? Mas se a gente for olhar do lado esquerdo do cérebro, pensar com o lado esquerdo, a música é um conjunto de sons, é som mais agudo, mais grave, mais agudo, mais grave, ele vai é o conjunto de som. O do lado direito já vai falar assim, a música é o que toca a minha alma. Você entende? É mais ou menos essa questão. Então, por exemplo, tem gente que é super emotivo quando escuta uma canção, mas não consegue, por exemplo, ter ritmo. Não consegue bater palma no ritmo. Deu para entender? Não. Tem gente que você vê aqui na igreja, assim, tá todo mundo batendo palma, ele está sendo... É uma dificuldade que ele tem. Eu não estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que é pior. Só estou mostrando para você essas realidades para que a gente perceba. Tudo bem? Ok? Deixa eu pular para um outro... Aqui, ó. Hemisférios cerebrais, tal. Então, eu vou seguindo nesse slide. Hemisfério esquerdo é onde é desenvolvida a fala e a dicção e a linguagem. E o hemisfério direito é onde se manifesta a percepção das coisas. E aí eu estou afirmando que o lado direito é onde a gente tem mais a percepção do sobrenatural. Você percebe, deixa eu dar um exemplo, uma pessoa que começa a vir à igreja e é uma pessoa muito racional, ele tem dificuldade, alguém fala assim, nossa, mas eu senti Deus aqui hoje. Ele, sentiu? O que é isso? Que sentiu? Uma pessoa muito racional, ele vem na igreja, por exemplo, e ele só vai perceber, como eu posso dizer assim, só consegue fazer crítica ao sermão. Ao sermão teve introdução, desenvolvimento, mas a conclusão não foi muito boa.
Porque ele vai ver sempre a mecânica, sempre a estrutura, sempre essas coisas. Qual é o ponto? Na vida, vocês acham que nós somos mais treinados a usar o lado esquerdo ou o lado direito? Esquerdo, com certeza. Esquerdo, com certeza. Principalmente os homens. Um menino, por exemplo, que vai se tornando mais emotivo. O que normalmente, eu não sei vocês, mas meu pai dizia assim: vira homem, rapaz. Vira homem aí, ó. Não é? Tal. Oi? Parabéns. É mais ou menos aí. E de uma maneira geral, mesmo as mulheres, nós não somos treinados, por exemplo, à meditação. As pessoas têm dificuldade, por exemplo, de ficar sozinhas consigo mesmas. Se eu te der um exercício, amanhã você vai ficar 30 minutos só com você. O que essa pessoa normalmente acha? Ela acha que vai ficar com o celular. Não. Né? Ou, por exemplo, vamos pensar aqui. Tem gente que não consegue controlar pensamento. Oi? Daí é um outro problema, Vamos pensar que você é descansada, né? Tá, tudo bem. Então você tem outro problema, mas aí é um caso à parte, não é o ponto da nossa questão. A gente já vai voltar nesse texto aqui, o lindo. Então essa percepção nós falamos. Agora, esse o texto está falando, se com a sua boca você confessar. O que eu estava dizendo lá, e vou voltar nesse texto aqui. Olha o que a Bíblia diz. Então antes disso, vamos só rever um texto aqui, ó. Aqui, eu acho que esse fica melhor. Nós vimos vários textos, ou pelo menos 3 textos, que é o Mateus 10:32, Filipenses 2:11 e Romanos 10:13, que está falando de confessar, de falar. Olha, se você confessar Jesus, olha, se você declarar Jesus, você vai ser salvo. Depois nós temos outros textos, que é João 1:12, João 3:16, Atos 16:31, que não fala de confessar, fala de crer. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Então, qual o ponto que eu estou voltando aqui para fixar? Existem textos que falam que eu preciso crer. Quando fala crer, eu preciso necessariamente falar? Não. E outros textos que diz que a pessoa precisa falar. E não diz que ela necessariamente precisa crer. É verdade que alguém pode falar uma coisa de boca para fora? Sim ou não? Esses textos não estão se contradizendo. Dentro daquele contexto ele falou isso, dentro daquele contexto ele falou aquilo. Onde a gente encontra o entendimento completo disso? O entendimento completo disso está em Romanos. Em Romanos. Deixa eu pegar no outro aqui, antes de alterar o texto, aqui. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo? Que eu tenho que ter uma fé completa. É isso que é o ponto. Eu tenho que ter uma fé completa. Eu creio no meu coração, mas eu verbalizo os que eu creio. Vou te dar um outro exemplo. Você ama sua mãe, não ama? Tá. Qual o nome da sua mãe? Aparecida. A irmã Aparecida. Serva do Senhor, louvado seja o Senhor. Você ama sua mãe. Ele perdeu aqui, eu não sei, só um minutinho. Eu não sei porque que ele perde eu. Sabe por que ele perde eu? Se eu fizer isso daqui, eu estou dando um sinal para ele não me seguir. E eu vou falando, daí eu faço isso aqui. As terças-feiras estão todas gravadas, eu tenho, mas ainda não pus ao YouTube. Mas vai subir. Hoje eu estava já organizando os vídeos para colocar. Mas vamos voltar aqui. O que a Bíblia está dizendo? Nós precisamos de uma fé completa. Vamos pensar na irmã Aparecida. Você ama sua mãe?
Ama. O que que você faz para ela de bom? Fala para mim, dê exemplos. Você leva ela para passear, o que mais? Compra presentes para ela, o que mais? Arruma a mesa para ela almoçar, atitude de serviço. Você fala para ela, você se declara para ela? O que que você fala para ela? Mãe, eu te amo. Mãe, como você é linda. Mãe, olha, você é uma bênção de mãe. Parabéns. Isso é um amor pleno. Não é um amor só de boca. Não é um amor... Entende? Vamos pensar, vou dar um outro exemplo radical. Um casal estava 20 anos casado e o marido era muito quietão. Daí um dia a mulher dele chegou para ele e falou assim, bem, nós estamos casados há 20 anos, né? Ele, Pô, amor, você só disse que me ama no dia que a gente casou e nunca mais você falou. Daí ele disse assim, eu sou um homem de opinião. Se um dia eu mudar de ideia, eu te aviso. Ok, é uma piada. Oi? Uma vez tá. Então, mas não tá. Esse é o ponto. Eu entendi. Para piada tá ótimo. Para piada tá ótimo. Agora, imagina só que o marido fale para a esposa assim, amor, eu te amo, você é demais, nossa, eu te amo, e de repente essa mulher descobre que ele tem uma amante. Daí vai ser, eu já vi o pessoal brincando que vai ser igual aquela que tá presa lá no rio. Pá, 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 pá. Quem sabe da piada que eu tô falando? Sabe, já viu esse videozinho? Tá. Aquela que era pastora lá, que a Flor de Lis lá, tem um vídeo dela que ela fala, não, porque eu só escutei os barulhos. Pá, 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 pá. Piada horrível, né? Mas a piada é maior que eu. Então vamos só recapitular. Você percebe isso daí? Eu falo, mas eu creio no sentido de... É uma coisa que está aqui dentro, mas ela é exteriorizada em ação. Então é uma crença interior que se desenvolve numa ação exterior. Por exemplo, Paulo vai desenvolver isso, Paulo e Tiago vai desenvolver uma coisa interessante. Paulo vai dizer que as obras não salvam ninguém, mas quem é salvo tem obras. Se você foi salvo aqui dentro, você vai ter obras cristãs, porque uma fé sem obras é morta. Então alguém que diz que crê, mas não pratica, essa fé é morta. Então vamos para o texto aqui, ó. Eu confesso com a minha boca, porque eu criei no meu coração. Então é uma coisa plena, ok? O que nós temos? Por exemplo, eu conheço pessoas, eu estou dando um exemplo que eu não vou citar nome, porque não vem, mas eu conheço pessoa que ela crê em Jesus, crê mesmo, mas ela não toma uma decisão pública por Jesus. Ela não assume ser crente. Ela não assume, entendeu? Ela ama, a gente conversa, ela ama Jesus, tem até um temor de Deus, que você fala das coisas de Deus, questiona as coisas de Deus, e no meu caso, um testemunho de uma pessoa que estou pensando agora, eu vejo sinceridade nessa pessoa, mas ela não confessa. Então, olha só, eu não sei se o desviado seria a mesma coisa, mas olha só, por exemplo, pode ser. Vamos dar um exemplo da Bíblia. O exemplo da Bíblia. Parece que Nicodemos era assim. Lembra que Nicodemos foi à noite ter com Jesus? Qual era a ideia? Amor, você pega para mim, por favor. Qual era a ideia de à noite? Camuflado, é mesmo. Eu creio em Jesus, mas eu não quero que ninguém saiba. Isso pega mal para mim, porque eu sou da sinagoga, entendeu? Eu não sei se é o mesmo caso, não posso, mas talvez seja.
Por outro lado, vamos dizer, tem pessoas que frequentam igrejas, mas não vivem de acordo com o que aprendem. Tem pessoas que têm a igreja como uma religião. Eu peço para ela já tirar já. Faz sentido ou não? Ele vem, mas no coração de fato não segue. Então olha o que a Bíblia diz: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. O que eu estou dizendo, eu estou traduzindo isso para a nossa aula, como a boca é o que é o lado esquerdo do cérebro que controla a fala, e o coração, ou melhor, o lado direito, é o que tem a percepção da essência, do sobrenatural. Quando eu leio esse texto, para mim me dá essa impressão. Olha, Deus está dizendo, tem gente que crê só com o lado direito e tem gente que crê só com o lado esquerdo. E uma fé plena, uma fé que vai agir, uma fé que vai ser efetiva, é uma fé que crê com o lado esquerdo e direito do cérebro. Ela crê porque a crença está onde? No lado direito. E a fala está onde? No lado esquerdo. Então isso é uma fé plena. Eu estou só traduzindo nessa linguagem o que a Bíblia diz, e dentro disso, quer dizer, é uma ferramenta. Por que estou dizendo isso? Porque eu vou afirmar que dá para treinar o lado que está faltando. Entende? Então talvez tem textos da Bíblia que, olha, eu falo aquilo tal, mas por que não tem morto que ressuscita? Porque será a gente fala o texto, mas será que a gente realmente crê? Ou será que a gente crê, mas não tem coragem de chegar para o morto e falar, levanta em nome de Jesus? Porque a Bíblia diz assim, né, que a gente precisa dar ordem para o doente, para a enfermidade e tudo. Tá entendendo, Odécio? Tudo bem? Ok? Isso gera convicção. Então vamos lá. Agora vamos para a aula de hoje propriamente dito. Eu só vou voltar nesse texto ainda antes de entrar. Esse é o último texto antes de entrar na aula de fato. Eu vou repetir o que eu falei semana passada para afirmar bastante. Jesus morreu por todo mundo e morreu por todos os pecados. Ora, todo o pecado de todo mundo foi perdoado? Sim. Tem isso em mente. O pecado de toda a humanidade foi perdoado, desde Adão até o último pecador. Ora, todos receberam perdão? Não, presta atenção, vamos de novo. O pecado de todos foi perdoado? Sim. Todos receberam o perdão? Sim. Não. Uma coisa é perdão dado e outra coisa é perdão recebido. Então, correto, é só quem recebe esse perdão. Por que tem pessoas dentro da igreja, vou dar outro exemplo aqui, por que tem pessoas dentro da igreja que não têm convicção da sua salvação? Várias vezes, eu acredito que aqui não, mas eu já conversei com muitas pessoas como pastor, pessoas que chegar, pastor, se Jesus voltar hoje, eu não tenho certeza se eu vou para o céu, eu não tenho certeza se eu subo com ele. O que falta nessas pessoas? Falta que Jesus morra de novo? Não. Jesus tem que morrer de novo? Não. O que falta é uma convicção. E aí que eu estou dizendo que essa convicção, ela acontece quando eu creio na minha plenitude, com o meu lado direito e com o meu lado esquerdo. Então, se eu não estou crendo, alguma coisa desses dois está faltando. Talvez seja isso. Entende? Então, eu não coloquei aqui, mas deixa eu dar um testemunho que eu acho que eu sei bem. Eu tinha até salvo. Deixa eu ver aqui se tem. Eu tinha deixado alguma coisa aqui. Ó, vocês conseguem, eu vou deixar grifado uma coisa aqui.
E a gente vai ler. Antes de ler ali, olhe para mim. Eu estudei a vida de um homem chamado John Wesley. John Wesley foi o fundador do metodismo. Eu tive o privilégio, Odécio, de ser professor de metodismo no seminário wesleyano. Foi um privilégio muito grande. Então, deixa eu resumir muito a história. John Wesley era neto de pastor, filho de pastor, tinha uma mãe chamada Susana. O outro já está lendo antes da hora, deixa eu mudar aqui que o povo não se segura. Ele tinha uma mãe chamada Susana que ensinava os seus filhos a Bíblia quando eles faziam 5 anos. 5 ou 6 anos. Se eles faziam 5 anos, ganhavam a primeira lição. A primeira lição era Gênesis 1:1. Ela ensinava os filhos a ler e escrever pela Bíblia. Sim, ela é uma coisa louca, mas um resumo, bem resumo, o irmão de John Wesley, Charles Wesley, foi pastor antes dele, que era mais velho que ele. E ele se tornou pastor. Então, só para você entender a história. Ele era filho de uma família muito piedosa, muito crente no Senhor. O avô era pastor, o pai era pastor, o irmão mais velho era pastor e ele se tornou pastor. Pastor. Daí ele e o irmão dele foram fazer missões nos Estados Unidos. Eles moravam na Inglaterra e foram fazer missões nos Estados Unidos. Foram evangelizar os índios lá nos Estados Unidos. Eles ficaram lá 18 meses e a missão foi um fracasso. Deu tudo errado lá. Quando ele estava voltando de navio para a Inglaterra, teve uma tempestade e o navio quase parecia que ia afundar. E ele ficou desesperado. Ele ficou com medo de morrer. Mas nesse mesmo navio tinha um grupo de crentes que era da Morávia, país Morávia. Então, um grupo de crentes que eram moravianos. E enquanto estava tendo essa tempestade, eles estavam tendo um culto. E esses irmãos nem pararam o culto. Continuaram louvando o Senhor com a mesma alegria. E isso impactou a vida de John Wesley. O que ele percebeu? Eu não sou crente. Tá faltando alguma coisa em mim. Vocês estão entendendo a história? Ele teve essa percepção quando estava com os outros, e os outros, mesmo com toda dificuldade, não tiveram aquele problema. Quando ele voltou, ele entrou em crise, ele voltou para a Inglaterra, mas em crise. Daí, olha só o testemunho aqui. Deixa eu pegar aqui. No dia 24 de maio, ó, tá aqui em cima, ó, no dia 24 de maio, aqui, ó, de 1738, tá vendo ali? Vocês conseguem ler? Dá para ler, não? Dá. Aqui, ó, isso mesmo, coração aquecido ou coração abrasado. Eu quero que vocês fixem nisso daqui. Isso está no diário de John Wesley, tá? John Wesley tinha um diário e os diários ficou. Nesse dia, 24 de maio de 1738, olha o que ele diz. À tarde, fui com pouca vontade a uma reunião na rua Aldersgate. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera mediante a fé em Cristo, senti o meu coração maravilhosamente aquecer-se. Senti que eu agora confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados. Sim, os meus pecados, e eu estava salvo da lei, do pecado e da morte. Aleluia! John Wesley foi o homem que começou um movimento maravilhoso de basicamente o que chamaríamos hoje de pequenos grupos, e se tornou um movimento metodista, depois se tornou a igreja metodista e que se espalhou para o mundo inteiro, inclusive no Brasil, em Taubaté, em quase todas as cidades. E a metodista foi uma das primeiras igrejas protestantes a chegar no Brasil. Mas dito isto, olha só que coisa, esse homem já era pastor, era irmão de um pastor, filho de pastor e neto de pastor. Ele já era, ele pregava o evangelho.
Será que faltava para ele conhecimento? Será que o problema dele, dentro da nossa lição, estava no lado esquerdo ou no lado direito do cérebro? Lado direito. Era de uma convicção, de uma coisa subjetiva, de uma coisa eterna que ali. Diga, profeta. Assim, eu fico um pouco assim, pensativo em relação a isso, porque eu acho que há um conhecimento intelectual, né? Conhecimento, porque era o caso de John Wesley e muitas outras pessoas que a gente conhece, né? E há Por favor. onde a pessoa ela recebe uma informação que é bom, acredito até que anda junto. Mas a conversão espiritual, eu creio que vai além da mente humana. Perfeito. Como se a inteligência ela se humilha diante daquilo, diante da presença de Deus. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas elas têm um conhecimento, elas sabem, mas não teve a revelação do Espírito para poder vivenciar aquilo. Então, eu acho que é algo que vai além da mente, do cérebro. Então tá. Vamos recapitular o que eu falei no começo da aula. Primeiro, uma área não exclui a outra. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que eu afirmei antes, olha lá. Hemisfério esquerdo, onde é desenvolvida a fala e a dicção, a linguagem verbal. Hemisfério direito, onde se manifesta a percepção do sobrenatural, a linguagem não verbal, a fé. Então, dentro do que eu estou tentando categorizar, eu estou sugerindo que esta experiência sobrenatural, ela entra em nós através do hemisfério direito. Ela é como se o hemisfério direito fosse aonde há essa conexão. Essa conexão veio lá do sobrenatural, não tem dúvida. É uma revelação sobrenatural. Mas ela não entra pela lógica. A lógica é do lado esquerdo. Dentro do nosso organismo, por exemplo, o que eu quero afirmar é o seguinte, é que a gente tem essa ideia, e já falamos disso tal, de separar o natural do sobrenatural. Mas nós não somos seres naturais que têm um espírito. Nós somos seres espirituais, o espírito, que hoje habitamos nesse corpo, mas que em breve não habitaremos mais. Receberemos um corpo glorificado. O apóstolo Carlos falou numa mensagem que nós somos espírito, alma e corpo. Não corpo, alma e espírito. Ótimo, perfeito. Mas percebe? Então eu estou sugerindo que essa percepção do sobrenatural, ela é feita, como se, através do lado direito. Não é através da minha lógica. Mesmo porque há muitas coisas que eu recebo, vamos supor, você recebe uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Não há uma briga interna, às vezes, se é de Deus ou não é? Quem já passou por isso que eu estou falando? Não é? Então eu estou sugerindo, é como se o hemisfério direito estivesse brigando com o esquerdo. É essa sugestão que estou dando no contexto da aula, percebe? Fechou? Está bem claro? Agora, então não estou excluindo não, eu concordo 100%. Voltando aqui, Odécio, ficou alguma dúvida? Ok? Então esse conjunto, eu acho que Paulo está aí sendo extremamente claro de alguém que confessa com a boca e crê no coração, de alguém que ama no coração, mas expressa esse amor em atitudes. Então uma vida de cristão verdadeira, ele nasceu de novo aqui e ele passa a amar as pessoas, passa a perdoar de uma maneira sobrenatural. E aí, por exemplo, vamos pensar na pregação de domingo, que nós começamos a falar de um coração que não se ofende. Nós ficamos ofendidos porque na nossa lógica, quem nos feriu tem que pagar. Há uma lógica nossa. Só que a lógica de Deus, ela bate. Por exemplo, olha a lógica de Deus. Você dando o que se recebe. Não pode funcionar na lógica humana. É uma coisa assim, entende? Não. Olha a lógica de Deus. Quem vai ser grande é quem se humilha. Ok?
Então, é muito lindo isso daí. Alguma dúvida até aqui? Irmãos, peço perdão, porque às vezes a Karine me cobra isso. Amor, você volta muito, você volta... Eu não sei se isso está afirmando, e talvez tenha mais a ver comigo e vocês me ajudem a avançar. Vamos tentar colocar isso de forma prática, da mais prática possível. Eu vou perguntar uma coisa que eu fiz agora outra pergunta mesmo. Qual o lado do cérebro que precisamos desenvolver mais? O direito, obviamente. Vamos pensar na lógica aqui. A gente precisa desenvolver mais o nosso conhecimento ou a nossa fé? Não estou dizendo que não precisa desenvolver o conhecimento. Eu estou perguntando qual precisamos desenvolver mais. Se fosse pensar em 2 músculos, qual o músculo que está menos treinado? Não, Já foi muito treinado. Então, aquilo que eu falei, nós temos uma perna melhor e uma perna que está meio atrofiada. Ok? Não. Daí talvez você diga assim, não, mas eu preciso crescer muito no conhecimento da palavra. Ótimo, ótimo. Mas só dar um exemplo. Dentro do que você conhece, se pegar só o que você conhece, você não precisa de fé para viver isso que você conhece já? Então, se for pensar o que está mais baixo, é o lado direito ou o lado esquerdo? Entenderam ou não? Ok. Então, já falamos sobre isso, queria repetir. Então, como fazemos isso? Primeiro, fazemos isso pela imitação. Primeiro, fazemos isso pela imitação. Como os discípulos foram aprendendo a curar os enfermos? Imitando. Como os discípulos aprenderam a orar? Vendo Jesus orar. Obviamente que eles têm um momento que eles perguntam, Senhor, como nós devemos orar? E aí Jesus falou aquilo para eles, e o que eles fizeram? Qual é a ideia? Imitar. Como que você aprendeu a cozinhar? Imitando seu pai, imitando sua mãe, imitando... Como que se aprende alguma coisa? Chega lá um funcionário novo lá para que vai aprender a trocar óleo e tal. Como que ele aprende? Você pega no primeiro dia e põe ele para trocar? Ele vai ficar um tempo só olhando o cara. Fala, não, por favor. Eu não acredito não, hein? Eu só acredito vendo. Chefe, o 10º. O 10º. Olha só que maravilha. É essa a ideia. Não é assim? A gente aprende pela imitação. É assim que a gente faz. Você é fisioterapeuta, ponto. Você também tem curso de massagista? Tem algumas especialidades? Tá, qual é o nome? Massoterapia. Nossa, é outro nível, massoterapia. Mas, por exemplo, você vai lá, como que faz? Alguém tinha lá uma pessoa fazendo, ela vai explicando, obviamente vai explicando. Você já sabe a teoria, você sabe que o músculo está aqui, o músculo está aqui, ela vai explicar, você tem que forçar mais esse músculo. Não sei, entende a lógica? Como é que alguém aprende a clinicar na psicologia? Ela vai no primeiro dia lá e já vai atender um paciente, ou ela fica acompanhando, ou fica em observação, não é? Então a gente começa sempre nesse ambiente. E aí tem uma coisa muito interessante. Deixa eu pular isso daqui, eu já falo. Não, tudo bem. Então, imitação. Tudo bem, tá aí? Vamos para, senão eu não vou confundir aqui. Qual a primeira forma que a gente aprende a desenvolver fé? Imitando. Imitando. Então você não vai conseguir desenvolver fé no ambiente que não tem fé. Ok, não? Discipulado te ajuda nisso, né? Conversar, andar com alguém. Odesses, depois você conversa com a Karine, agora em abril vai ter um cursinho de discipulado, tá? Já falei com ela, a gente esqueceu só de te dar o feedback, me perdoe, tá? Agora em abril tem um cursinho de discipulado. Então, é nesse ambiente de discipulado. Já fez cursinho? Ela está perguntando. De discipulado. É para mim conhecer como que a igreja funciona. Qual que é
Não, você fez de integração. Então, discipulado você não fez. Então, agora em abril você já está matriculada. Anota aí, amor. Pronto. Ok, tudo bem. Imitação. Depois que eu aprendi, então, a imitação me ensinou a fazer. Eu já tenho habilidade para fazer total? Não. Então, depois da imitação, nós vamos lá, para a repetição. Então, eu começo imitando o texto lá da imitação, é João 5,19, que Jesus fala. Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho faz também. O que é isso? Imitação. É imitação. Você vai fazer um exercício na academia lá. Como é que você faz a primeira vez? O instrutor lá vai mostrar o que ele faz normalmente. Ele senta no aparelho e ele faz o exercício. Ó, levanta o braço e tal. Ok? Depois ele vai corrigir tudo, se for o caso. Mas, fala. Aconteceu algo comigo assim. Eu não acreditava nessas coisas, assim. Nessas coisas o que, mulher? Ó, eu peguei Covid e eu morava sozinha. E no Covid eu fiquei muito ruim, eu respirava só por aparelho. Quando eu voltei para casa, então não tinha ninguém para pegar uma água. Foi muito difícil. E o celular ficava do meu lado. E entrou um homem, para mim era um homem, entrou no meu Messenger e perguntou assim para mim, a paz querida, você está bem? Aí eu respondi, não estou bem, estou com Covid. Foi tudo que eu consegui responder. Aí ele perguntou mais alguma coisa, eu falei, eu não consigo falar. Aí ele pôs assim pra mim, você vai imitar o que eu vou fazer no áudio pra você, e você vai me imitar e você vai repetir isso o dia todo, se você conseguir, deitada do jeito que você tá. E ele falava assim pra mim, o meu corpo é sarado, Jesus Cristo já me curou, sabe assim? Só falar. E aí eu fazia, foi inacreditável, né? Com o coração eu criei, eu falei, imitei. Glória a Deus. Foi incrível. Glória a Deus. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. E eu falo para todo mundo, o Senhor me deu uma segunda chance no Covid. Eu me vejo hoje, eu sou muito diferente. No Covid eu era uma pessoa. Hoje eu creio, por causa disso. Porque foi uma coisa muito inacreditável, assim. Porque a vida inteira eu acreditei que se você não fosse lá em casa e não orasse por mim, e e aqui o Senhor reforça muito isso. Que a gente não precisa, por exemplo, pastor, pelo amor de Deus, não precisa ser o Senhor. Eu tenho que... E eu aprendo muito isso aqui. E eu me fortaleço e eu me vejo no céu já. Eu acredito. Glória a Deus. Obrigado pelo testemunho. Maravilhoso. Imitação, depois da imitação o que então? Repetição. Aí eu quero dar testemunhos aqui. Eu vou dar testemunho, vou falar primeiro da academia, por exemplo. As primeiras vezes que eu comecei na academia, eu não me sentia confortável, não. Eu não achava que estava fazendo legal, não sabia. Até hoje eu acho que eu não faço legal, só que hoje eu não ligo mais. Tá, mas eu achava assim, tudo meio sem graça. Mas deixa eu contar uma coisa. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. Quem já me ouviu falando essa frase aí? O tempo todo. Todos os domingos. Deixa eu falar assim. Em 1997, quando eu fui para o seminário, a gente assistia, lá não tinha TV, lá tinha, mas tinha alguns, tinha aparelho de DVD e tinha TV, não tinha assim, não tinha Globo, não tinha TV aberta, a gente não tinha isso lá. Mas a gente sempre, alguém trazia um DVD, ou não sei se, trazia para a gente assistir. E trouxeram um DVD do Don Moen, um cantor americano, tal. E ele cantou uma música chamada God's Good All the Time.
Deus é bom em todo o tempo. E na introdução da música, era um DVD a gente assistia, na introdução da música, a gravação é de 92. Ele falou assim, God is good, daí é todo mundo, all the time, God is good. Deus, e a legenda em português ali. E aquilo foi tão legal, eu achei tão legal, mas sim, sabe quando assim, nosso Deus, que coisa maravilhosa. Eu copiei, eu imitei. E aí eu cheguei no domingo na igreja que eu era seminarista, que eu dirigi uma congregação, depois, acho que era isso, eu cheguei e falei assim, gente, eu perguntei, Deus é bom? O pessoal amém. Então, fala assim, eu vou perguntar, Deus é bom, você responde todo o tempo, tudo bem? Daí com a igreja, eu falo, Deus é bom? Todo o tempo. Todo o tempo? Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom? E eu fiz isso. E eu comecei a fazer isso sem parar, eu faço isso desde 1999. E aí, alguns anos mais tarde, não faz, eu acho que depois, mais de 10 anos, 15 anos depois, saiu um filme chamado Deus Não Está Morto. E nesse filme Deus Não Está Morto, o pastor usa essa frase. Oi? Pois é. Gente, eu lembro que na época, não estou exagerando, eu recebi centenas de mensagens. Eu lembro que centenas, porque eu parei de contar, porque eu ficava contando, não é possível. Quando passou de 340 mensagens. Pastor, lembrei de você. Pastor, lembrei de você. Pastor, a sua frase no filme. Pastor, daí falava assim, você que ensinou ele, tal. E até hoje, sabe esse casal que veio na igreja visitar a gente há umas 2 semanas, que a gente fez o noivado deles, que eu falei que estava sentado aí atrás? Até hoje, eu falei, Deus é bom, aí eles responderam, ali ó. Eu amo essa frase. Daí, mas qual é o ponto? Quando eu comecei a imitar, num primeiro momento, essa frase não era minha. Essa frase era de quem? Do moço do DVD, do Dom Moen. Só que à medida que eu fui repetindo, eu incorporei para a minha vida. E daí não tem mais problema se está no filme ou se não está. E se alguém chegar e me você fala porque estava no filme, você fala. Não tem problema, é que todo filme tem essa frase. Ok? Mas vocês estão comigo ou não? Daí deixa eu dar um outro testemunho. Vocês conheceram um homem aqui em Taubaté chamado Tenente Orlando, que foi vereador em Taubaté? Alguém conheceu ele? Ele foi vereador de Taubaté, foi presidente da Câmara dos Vereadores há muitos anos isso. Eu conheci a minha esposa indiretamente através dele, porque ele criou na ADPM, antigamente, um curso de dança de salão. Isso nós estamos falando em 94, e no ano ele começou um curso de salão. E eu fui fazer dança de salão lá e conheci a Karine lá nesse curso de dança de salão. Oi? Dois crentes no curso de dança. Oi? Naquela época, há 30 anos atrás, não, gente, mas qual é o ponto? Escute só, deixa o Espírito ministrar no seu coração. Quando eu conheci esse homem, e a gente se tornou amigos e tal, quando eu conheci ele, eu não sei o que, fiz alguma coisa, ele pensa uma pessoa que está assim, ó. Ele era uma pessoa assim, faz tempo que eu não vejo, mas pensa uma pessoa, ele não é só sorridente, é assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ele é assim mesmo, né? Então, e no começo, quando eu conheci ele, você é assim porque é vereador. Porque eu conheci ele, era vereador, ok? Oi, tudo bem? Daí que tal, eu fui lá, lá no curso de dança, acertei ele, parabéns, ó, fez certinho, meus parabéns. E quando eu vi esse cara, nossa, esse cara é retardado, esse cara é louco, na minha mente assim, sabe? Olha que esse cara tem problema.
Só que daqui a pouco, quando rompeu isso, que eu vi que era dele mesmo, eu vi que não era forçado, era dele. Gente, eu falei assim, eu quero ser assim. Eu não tinha o hábito de elogiar as pessoas. E eu comecei a elogiar as pessoas, pelo menos conscientemente para mim. Então alguém fazia, não, parabéns, não, parabéns. E aí, depois, claro, eu aprendi outra coisa, e uma coisa que eu aprendi, que era muito certo. Por que o parabéns dele dava certo? Porque era um elogio sincero. E eu aprendi isso com ele, que nem crente era. Mas eu aprendi. Então, quando, por exemplo, alguém chega, não, parabéns, olha, sorridente, olha, irmão, parabéns, e dá, nossa, parabéns, como você está cheiroso, olha, parabéns, olha que roupa bonita, combinandinho, olha que sapato elegante. Irmãos, eu falo de coração, eu não estou elogiando com falsidade, eu estou falando porque eu acredito, só que antes eu via, mas não falava, mas eu ouvi falando e decidi imitar. Mas me permita avançar. Quando eu comecei a dar os parabéns, você acredita que quando eu comecei, eu lembro claramente, no começo eu me sentia falso? Porque no começo não era eu. Eu estava imitando alguém, não era natural. Vocês estão comigo, gente? Então no começo, quando alguém fazia uma coisa boa, eu falava, nossa, que blusa bonita, parabéns, mas dentro de mim eu fazia com um pouco de insegurança, porque, sabe, mas à medida que eu ia repetindo, então eu imitei e fui repetindo, chega um ponto que não se torna mais uma repetição, aquilo incorporou, faz parte de quem você é, aquilo se tornou parte de quem eu sou. Então hoje eu elogio todo mundo, e eu sou grato por ter aprendido com o Tenente Orlando, mas eu não estou imitando ele mais. Eu imitei ele no ano de 94. E nós estamos em 2026. Mas foi uma chave que virou por causa de uma imitação. Vocês me veem falando muito assim, ó, deixa o Espírito ministrar no seu coração. Não falo muito? Escutei isso numa pregação desse pastor, Paulo Borges Júnior. Ele repete essa frase. E eu escutei algumas pregações dele e eu falei, puxa, que legal, não sou eu. Eu preciso deixar o Espírito ministrar no coração. E eu peguei essa frase para mim. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar assim, olha, é uma coisa que eu achei boa, eu achei legal. E hoje, quando eu falo, eu não me sinto imitando. Aquilo hoje sou eu falando. Deixa eu falar uma coisa, um monte de coisa que você é hoje, você começou imitando alguém. Talvez um professor que foi muito legal com você, uma coisa que hoje você faz e lembra seu pai, ou alguém fala assim, nossa, Tiago, igualzinho seu pai fazia desse jeitinho. Seja para bom ou para ruim. Eu já vou falar isso já. Mas vocês estão entendendo? Olha que coisa impressionante. Agora, qual é o ponto que eu quero dizer? Mateus 18, 20. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Qual é o melhor ambiente para eu imitar as pessoas? No ambiente em que Jesus está no meio deles. É nesse ambiente que eu devo imitar as pessoas. No ambiente em que Jesus está no meio, no ambiente em que Jesus é o centro. Estão comigo ou não? É por isso que a gente fala, queria morar dentro da igreja, dentro da Não. Eu entendi a lógica aí. Mas estar com pessoas de Deus, que tenham hábitos de Deus, que tenham bons hábitos, né? Eu acho maravilhoso, você está sempre sorrindo, e as poucas vezes que você não estava sorrindo, não era você. Imagina se a Bia vier na igreja sem passar perfume. A gente fala assim, volta embora agora e traz a Bia verdadeira. Traz a Bia verdadeira, porque
Percebe? Isso é muito bom. Onde estiver 2, 3 reunidos no meu nome. Mas daí eu quero fazer 2 alertas para a gente ir fechar a aula. Primeiro alerta. Não é todo mundo que está falando em nome de Deus que é de Deus. Olha que interessante, Mateus 16:6. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles eram da igreja, eles eram membros da igreja, eles se vestiam da igreja e eles tinham uma vida totalmente contrária à essência do que Deus era. E qual é, deixa eu já dar uma dica, uma máxima aqui. Como eu posso saber se o ambiente é de Deus ou não? Pela figura ali. A religião sempre vai querer te controlar. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Quando eu falo religião, ela se contrapõe ao reino de Deus. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso não quer dizer que na liberdade as pessoas são livres para pecar. Não tem nada a ver com isso. Ok? Nós não vamos aceitar o pecado por causa do pecado, não é isso. Mas a religião quer te controlar. Um ambiente, veja bem da imitação, lembra da imitação? Eu imito porque é minha vontade imitar. O meu discipulador, apóstolo Ricardo, ele não impõe sobre mim algo. Mas eu vejo, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de jejum, ele tem uma vida de verdade. Sabe, é uma pessoa sincera. Sabe uma das coisas que eu mais gosto nos meus discipuladores, a Karine, eu comento com ela, a gente fala, o apóstolo Ricardo e a bispa Débora são gente igual a gente, cara. Por exemplo, assim, a gente quando tá junto, às vezes, rapaz, nossa, eles têm coisa, eles não fazem o tipo de serem pessoas que não têm problemas. Às vezes a gente está conversando, rapaz, nossa, tive de dificuldade, olha isso aqui, ó. Nós lá na igreja, esses dias nós ficamos conversando lá na igreja, e ele falou assim, ô filho, eu falando um negócio da igreja aqui, paizão, me ajuda. Filho, ó, eu vou conversar com o senhor orientar, mas deixa eu te dizer, estou passando a mesma coisa que na igreja. Ele não fez o tipo dizendo assim, não, porque a nossa igreja é melhor, porque você faz isso. Contei um negócio para ele assim, olha, a primeira coisa ele falou assim, filho, isso é em todo lugar, viu? Porque aqui, ó, a nossa igreja, sim, toda estrutura, tem um caso muito igual ao seu. Nossa, como isso tira um peso da gente, sabe? Puxa vida, olha, e isso é maravilhoso. E quando ele fala, eu falo assim, paizão, o que eu faço? Olha, ele disse, ó, filho, eu faço assim. Eu faço assado. Mas ora o Senhor, vê lá, Taubaté, uma outra cidade, a igreja é outra, mas eu faço assim. Então, o que ele transfere para mim? O que ele dá para mim? Um testemunho. E ele me deixa na opção de imitá-lo. Mas ele nunca impõe. A religião, ela sempre vai impor, porque ela quer o controle. A gente imitar aquilo que a gente viu Jesus fazendo. Perfeito. Porque imitar o que a outra pessoa diz meramente porque o que ela faz, meramente porque ela faz, nós conhecemos pessoas de intercessão que saem da intercessão fofoqueira. Perfeito. Então assim, não bate. Eu posso imitar isso daqui dela, que ela é de muita oração, mas isso daqui não. Só que eu só vou conseguir isso conhecendo a Bíblia, porque se eu não conheço a Bíblia, eu não sei o que Jesus faz, não sei o que ele fez, não sei como reagir às coisas. Perfeito. Então eu continuo afirmando que conhecer a Bíblia é extremamente importante para a gente conseguir. Sim, então nós não estamos diminuindo o outro lado. Mas aí eu acho que num caso, por exemplo, né, no exemplo, a pessoa é intercessora e ela não é intercessora coisa nenhuma. Mas ela frequenta a reunião de intercessão. Faz oração, as orações são respondidas. É impressionante. E é Jesus que faz isso? Isso é uma outra discussão que eu acho que eu não quero falar. Gente, o negócio é tão sério sobre a repetição, deixa o Espírito ministrar no seu coração.
Eu fui pesquisar isso daqui, a Karine poderia responder melhor que eu, mas eu estou dando a aula, então vou responder. Leiam comigo lá, por favor. Mitomania. Leia lá, vamos lá juntos. É um transtorno em que a pessoa mente de forma compulsiva e persistente. Nesses casos, as histórias podem se tornar tão elaboradas e frequentes que o indivíduo perde o controle sobre o que é real e o que é inventado, vivendo uma narrativa fictícia para se sentir mais interessante ou aceito. Deixa eu traduzir isso aqui. O cara mente tanto que para ele não é mentira. Isso é um fato. Já viu essa história? O cara mente tanto que ele acredita na própria mentira. Isto que eu falo não é mentira. Isso que eu falo não é mentira. Olha para você ver o que a repetição faz no cérebro da pessoa. Ela repete tanto, ela repete tanto, ela repete tanto, ela repete tanto, que ela acredita. Não é assim que ela faz o tipo. Não, eu estou dizendo que tem estudos que demonstram que essa pessoa que mentiu tanto, ela acredita que aquilo é verdade. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. E se você passar a repetir a verdade de Deus sobre você, até que você acredite? Esse é o ponto. Eu repetir a palavra, eu proclamar a palavra, eu liberar a palavra. Então, eu não tenho, minha fé hoje, talvez, eu estou dando um exemplo, qualquer um, talvez a minha fé ainda não consiga ressuscitar os mortos, mas eu vou ler aquele texto, Cristo me deu poder, e eu vou repetindo aquilo para mim, eu vou repetindo aquilo para mim, eu vou repetindo aquilo para mim. Então, vai se aplicar... uma coisa que eu peguei e falei aqui é imitação, não, deixa eu ver assim, Jesus, aqui é mais ou menos aqui, ó, a boca fala do que o coração está cheio e o coração se enche do que a boca fala. A boca fala do que o coração está cheio e o coração se enche do que a boca fala. Tem uma música linda que fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu creio o que a Bíblia diz. Então, vamos proclamar isso. Vamos liberar isso. Tem uma outra canção também das antigas, que é um ordinário, que fala assim, a Em Fervente Oração. Vocês lembram dessa canção, Em Fervente Oração? Tem um trecho que diz assim, tem uma estrofe, se orares então, sem que o teu coração... prove a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que sua alma se abriu, até que tudo deixares no altar. Mas qual o ponto da música? É assim, você não vai desfrutar daquela paz até que totalmente você se entrega na oração. Quer dizer, você insiste. O Wesley, quando teve a percepção daquilo da vida dele, ele não abandonou a vida cristã. Aquela crise gerou nele algo que mudou a vida dele. Deixa eu só pôr assim, na linguagem do que ele está pregando. O Wesley uma vez percebeu que a vida dele não era a vida de Cristo. Ele percebeu que, eu estou colocando a minha linguagem, quando ele quase morreu naquele barco, ele olhou os moravianos lá cantando, ele falou assim, eu não vivo a vida plena. Faz sentido eu colocar desse jeito? E daí ele houve o que? Uma frustração dentro dele, gerou uma crise. Então ele continuou persistentemente, porque eu preciso viver essa vida. Até que um dia, numa reunião que ele nem queria ir, ele conta no diário que ele nem estava com muita vontade de ir, mas ele insistiu. Então eu acho que como se fosse assim, ele foi enchendo o copo, até que revolta? Sim, pode ser, por que não? Uma coisa assim, sei lá, mexeu com ele. Oi? Sim. Pode ser, pode falar sim. Então vamos lá agora fechar isso que nós estamos falando com um texto
Então aqui, falamos da mitomania. Você percebe como é sério quando a gente repete? Se eu repetir uma mentira, essa mentira vai se tornar verdade na minha vida. E se eu repetir uma verdade? É tão interessante essa mentira. A pessoa que persiste na mentira, ela consegue criar imagem, criar história, e ela fazer parte da memória dela de passado. Pensou? Então ela consegue construir um corpo com a mentira dela. Então, aí que eu digo, por exemplo, pense quando eu digo sobre ressignificar. Vamos supor que eu tenho um trauma, por exemplo, e eu começo a repetir que eu não sou aquele trauma, que eu não sou o que aquela ferida fez para mim. Eu não estou dizendo, irmãos, escute só, que eu vou aqui, eu tenho machucado, tenho uma ferida, eu simplesmente repito agora, eu não estou machucado. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. O que eu estou falando, há uma diferença entre o que é real do que é a verdade. Deixa eu usar o exemplo da Angélica. A Angélica estava debilitada porque ela estava com Covid. Ok? Então, ela teve uma orientação. Eu sou saudável. O que você declarava lá? Eu declarava que eu era saudável, que Jesus já tinha levado na cruz. Jesus levou na cruz. Ok, então, Jesus já levou na cruz. Ele tomou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. Parabéns. Esse entendimento não é uma bestificação do entendimento. Não é me tornar uma besta quadrada. Vou dar um exemplo simples, aí volto aqui. Vamos supor que eu quebrei minha perna, eu lesionei o músculo, que eu tô morrendo de dor. Alguém já ficou assim, sei lá, morrendo de dor? Tal. Não é eu sou crente, então o servo do Senhor que eu levo e tal, fala assim, minha perna não está doendo. Não, minha perna não está doendo. Não está doendo. É isso? Não é isso. Não é negar a realidade. Eu machuquei a perna e a perna está doendo. Então, a questão não é negar a realidade, é declarar a verdade. O que é verdade? Cristo tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Isso é uma verdade eterna. Então, eu não nego isso daqui. Eu começo a proclamar o que está muito acima disso. Eu recebo a cura de Jesus. Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Jesus é minha vida. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, então eu tenho vida. Eu recebo vida em mim, e eu tenho vida. Eu não sou essa ferida, eu não sou esse trauma, eu não sou aquilo. Então eu vou declarando a palavra, o que a palavra fala de mim, o que a palavra fala de mim, o que a palavra fala de mim, o que a palavra fala para mim, o que a palavra... Ok. E você foi liberando a palavra. Tá. A primeira coisa que eu pus a Gabriela Rocha no último sol. Aleluia! E eu andava no quarto assim, e era um quarto pequeno que eu morava assim, e eu falava, mas Jesus, foi você, olha, nossa, eu queria que tivesse uma multidão para ver aqui. Maravilha, É isso mesmo. Olha aqui para mim, para a gente finalizar, gente. Olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio 6:4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essa é a lei, essa é a ordem. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Quem repete isso no Novo Testamento? Quem repete isso no Novo Testamento? Tá, vou repetir aqui, comigo aqui, gente, comigo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quem fala isso no Novo Testamento? Jesus. Qual que é o resumo da lei? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nisso se resume toda a lei. E ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, quem disse isso, quem repetiu isso foi Jesus. Então essa é a lei. Aí olha o que Deus está dizendo, que todas essas palavras que lhe ordeno, estejam onde? Onde? Seu coração, lado direito. Ensine-as, lado esquerdo, com persistência, converse-a
Converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que o texto está dizendo? Repete, repete, repete. Ensina com persistência aos seus filhos. Repete, 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 com persistência. Escreve no vidro do seu banheiro que você vê, põe lá na geladeira grudado, põe como tela, como é que é, wallpaper do seu celular. Repete, 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 repete. E aí eu termino a aula de hoje. O que você tem repetido para o lado direito do seu cérebro? Lembra que eu falei? O que a gente fala vem controlado pelo lado esquerdo. O que eu tenho profetizado? O que eu tenho falado para o lado direito crer? Vamos brincar assim, né? E o que eu tenho falado? Nossa, essa vida é uma desgraça. Nossa, esse emprego que eu tenho é uma porcaria. Nossa, vou ter que trabalhar de novo. Comigo nada dá certo. Nada dá certo comigo, tá vendo? Começa com as outras pessoas, o negócio dá certo, mas comigo nada dá certo. Eu não consigo nada. Aí de novo esse carro quebrou. Esse carro só quebra. Esse carro só quebra. Nossa, fulano, eu vou encontrar com aquela pessoa é uma chata. Eu já estou dizendo que quando eu vou encontrar com a pessoa, hoje vai ser um dia horrível, já estou até vendo. Eu só estou liberando aquilo que eu vou receber. É interessante, né, que isso aí está na palavra. Aí você vê uns caras aí que é coach que já entendeu isso aí e põe em prática. Perfeito. Oba. E os caras prosperam, né? Perfeito. Porque segue um princípio. Perfeito. Qual é o problema sim, eu não tenho nenhum problema com o coach. Não, e eu gosto e tudo. Eu acho que o único problema é quando o cara, como eu posso dizer, para nós, é tudo isso sem Deus. Né? Não, mas é algo que funciona. Sim, perfeito, perfeito. Está reprogramando o cérebro. É isso que eu estou dizendo, está reprogramando o cérebro. Está reprogramando. Foi o que aconteceu no serviço hoje. Como eu comecei essa semana, hoje o seu Sérgio chegou, aí fechou a porta, mandou a gente sentar. Primeiro ele falou assim, gente, Bíblia é universal, qualquer um, não estou falando de religião, porque lá tem católico também. Mas ele falou, olha, vocês só vão vender se vocês... Mas foi. A gente abriu a loja às 10h10 da manhã. E você acha que ele liga? Ele falou assim, não me interessa. O importante é vocês entenderem. Vocês vão vender se vocês crerem. Vocês vão vender se vocês orarem e falarem, Senhor, me manda. Abertamente, desse jeito para os funcionários. E a empresa é desse jeito. E ele sentado ali, meu Deus. Então, as pessoas de fora fazem uso disso, são bem sucedidas. Elas não vão ter a eternidade e não vão conhecer o poder de Deus. Mas elas são bem sucedidas porque elas usam a máquina por completo. Então, nós não deveríamos ser mais bem-sucedidos, então, se dizemos que entendemos? Lindo. Não, perfeitamente. É o que eu peguei e falei aqui. Olha o que está aqui. O cara que mente acredita na mentira. É isso que estou dizendo. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Na verdade, o texto ali é a ideia de mais astutos, né? De mais espertos, mais sagazes, assim, está mais atento nesse sentido. Agora, eu quero ser espiritual. O que a Bíblia diz? Que o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Eu não quero ser um crente carnal. A Bíblia fala de 3 tipos de pessoas: o homem natural, o crente carnal e o homem espiritual. Mas isso é uma outra aula.
a mulher espelho. E ele é o amor. Ai, meu Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos dar graças. Graças. Angélica, pode dar graça, querida. Amém. Pode orar. Senhor, muito obrigado por este momento que nós estamos tendo toda terça-feira. Obrigado por o Senhor tem mudado a minha vida e tem mudado a vida dos meus irmãos que têm vindo, porque nós temos entendido que o Senhor é maravilhoso e que tudo que nós fazemos nessa terra está ligado naquilo que o Senhor tem para nós aí no céu. Obrigado pelo meu pastor, pela sabedoria que o Senhor dá. Obrigado pela minha pastora, que tem tido paciência para cuidar do meu pastor. Abençoa a casa deles, os filhos. Abençoa a casa dos meus irmãos que estão aqui. Não deixa faltar nada para nós também. Obrigado por nós entender o que é o amor, o que acontece na nossa cabeça, no nosso coração junto a Ti. Continua, Senhor, nos ensinando e fazendo a gente elevar a outros níveis. Muito obrigada, abençoa a nossa noite. Amém. Amém. Deus abençoe, lindos. Meninas, ó, você tá vendo? Eles fazem isso daqui é o curso. Calma aí, já fez. Só desligar aqui.